de água. Isso que corresponde a apenas 3 dias de chuva aqui na nossa região, mesorregião, zona da mata. Olha que interessante. Lá, o ano todinho apenas chove o que corresponde a 3 dias. Aqui, quando se dá o inverno é rigoroso. Pegamos aqui do 15, 20 ou chegamos até um mês de chuvas intensas, não é isso? Então, isso é decorrente também, essas migrações, da questão climática, principalmente dos sertanejos. As migrações entre as décadas de 1930 e 1960 foram o início das migrações. Já as migrações entre 1950 e 1970, da região norte e centro-oeste, se deu principalmente por fatores econômicos. Migrações entre 1970 e 1990, principalmente do fluxo de nordestino para a região sudeste do país, que corresponde aos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, foram decorrentes também das más condições de vida que o Nordeste vivia e sofria, e uma melhor orientação educacional e na infraestrutura que ali iam subsequer as famílias para uma melhor qualidade de vida. Na página 138 vocês têm migrações a partir da década de 1990. Essas migrações já acontecem a partir do século XIX, onde o que é que acontece? Aliás, século XX, desculpa, onde acontece o que? Sétimo ano, o desmembramento na Europa da ex-União Soviética e início da Guerra Fria. Vocês vão estudar esse assunto posteriormente nas séries seguintes, certo? Então, as migrações de retorno, trata-se de movimentos populacionais de volta às origens. Por exemplo, o nordestino, ou seja, o rio-grandense, o pernambucano, o paraibano, ele saía para a região sul e sudeste em busca de melhores qualidades de vida, né? O que eu acabei de falar. Mas ao mesmo tempo, depois eles voltavam para a sua terra natal, terra de origem, para se agrupar às suas famílias, trazendo um bom custeio financeiro e também trazendo uma boa experiência de trabalho, certo? Eram já as chamadas migrações de retorno, certo? Aconteceu posteriormente a partir do século XX, mais precisamente no ano de 1990. Vamos lá, na página 139, sétimo ano, nós já temos esse novo padrão migratório, tem maior destaque nas regiões Nordeste e Sul, as regiões de maiores imigrações nas últimas décadas e que agora passaram a reter suas populações e atrair de volta os que haviam migrado para outras regiões, transformando-se em polos de imigração de retorno. Então, o interessante é que, vocês sabendo desses tipos de migrações que aqui foram abordados nessa videoaula de hoje, principalmente a migração interna, dentre as décadas subsequentes e a sequência normal, vocês chegam na página 140 na questão do êxodo rural do Brasil. O que foi o êxodo rural do Brasil, professor? Foi só apenas a fuga do homem do campo para a cidade? Não. Teve mais características em cima do êxodo rural. Então vamos lá ao parágrafo. Desde o final da década de 1950, com a progressiva mecanização da agropecuária, então da substituição da mão de obra barata e assalariada por máquinas, começou a ocorrer um relativo fluxo migratório do campo em direção às cidades, principalmente para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Porém, é a partir da década de 1970 que esse fluxo migratório explode em todas as regiões brasileiras, desequilibrando o percentual de população entre as áreas rural, que passa a perder população, e urbana, que passa a receber a população vinda do campo. Então, olha aí o contraste, gente, certo? Então, na página 141, vocês têm um breve comentário sobre essa questão do êxodo rural, certo? Da estrutura fundiária, que sofre o processo acelerado de ampliação, de concentração, a partir da capitalização dos grandes proprietários, certo?
e da hipertrofia. E na página 142 nós já temos a questão da emigração. O que é emigração? Nós falamos da imigração interna, que é o deslocamento populacional dentro do próprio país, de um local para outro. E agora a emigração, professor, o que é? É um movimento de saída de pessoas de uma determinada área do espaço geográfico, ou seja, essa pessoa não sai apenas do Brasil entre regiões ou entre estados ou entre cidades. Voltando ao assunto, essas pessoas não se deslocam de cidades para cidades, de estados para estados, nem de regiões para regiões, e sim procuram novos deslocamentos na parte exterior do que? Do país, ou seja, nos países circunvizinhos, ou seja, nos países bilaterais, no continente europeu, no continente asiático e africano. Então, o Brasil nunca se caracterizou como um país de imigração. Contudo, em alguns momentos específicos da nossa história, algumas parcelas da nossa população deixaram o país motivados por fatores diferentes. O primeiro ocorreu entre as décadas de 1960 e 1970 e tinha uma causa puramente política, certo? Então, todo esse processo de imigração foi um processo nada mais, nada menos que um processo político. Saída de contingentes populacionais por questões e fatores não só econômicos nem culturais, e sim fatores políticos, certo? Na página 142, vocês vão iniciar o ensaio geográfico, gente, que contém a questão número 1, descreva de forma geral as causas que provocam as migrações internas no Brasil antes do início do século XX. Na questão 2, da página 142, você tem a pergunta: cite os principais motivos que transformaram a região Nordeste na principal área de repulsão interna do Brasil. Então, outra pergunta interessante que está dentro do contexto. Na 3, você tem a imagem da charge abaixo. Enxadas paradas, latifúndio. Aí da outra você tem enxadas paradas e totalmente um contingente urbanizado e uma população totalmente desempregada. Então, o que é que você, através dessa imagem, indica as causas do êxodo rural no Brasil e suas consequências? Então, o que foi a questão do êxodo rural? Então, vocês vão explicar nessa questão 3. Na questão 4, vocês têm uma múltipla escolha, onde vocês vão adivinhar, certo? Aproximadamente 300 brasileiros vivem fora do país, 300 mil, produzindo em terras estrangeiras, são agricultores que saíram para trabalhar além da fronteira, provocando tensão geopolítica entre o Brasil e o país vizinho. O país vizinho referido é os estados brasileiros que limitam com esse país são. Quais são os estados brasileiros que se limitam com esse país? Então, vocês vão pesquisar e marcar a alternativa correta. Na questão 5, vocês têm um mapa de deslocamento populacional, indica o período histórico, qual o principal motivo da atração para os imigrantes. Então, vai responder essas 5 questõezinhas por hoje, na videoaula de hoje, certo? E me entregar de 1 até 17h45 para dúvidas e curiosidades. Espero todos vocês compartilhando desse vídeo, dessa videoaula muito interessante sobre a questão das migrações brasileiras e tirando também as dúvidas, certo, gente? Boa semana para todos, fiquem todos com Deus e se divirtam nas demais disciplinas e também abracem a Semana da Pátria, a Semana da Independência. Boa sorte, boa tarde e aguardo vocês no PV.